pessoal, eu sou a professora Silvia Fontoura, professora de Português, Produção Textual e Literatura. Juntos nós somos os Cacholas. Quer receber o nosso conteúdo? Se inscreve nos nossos canais e ativa o sininho. Olá pessoal! Hoje eu venho aqui conversar com vocês a respeito de um assunto que normalmente deixa os alunos de cabelo em pé às vésperas da prova do Enem, que é a redação do Enem. E eu digo, não é para tanto. Em primeiro lugar, claro, nós precisamos ter alguns elementos básicos em mente. É estar muito ligados ao que ocorre à nossa volta, não só nas disciplinas de português e produção textual. Todas as disciplinas nos deixam todos os dias dicas, assuntos, discussões a respeito de inúmeros temas que podem estar presentes na redação do Enem. Como já ficou claro, são discussões a partir de questões da sociedade, questões sociais, questões que vão nos suscitar pensar em problemas, em soluções e que esses argumentos estejam pautados no nosso conhecimento, nas nossas informações. Isso se chama nosso repertório sociocultural. Saber que a respeito daquele tema existe um livro, existe um filme, existe uma lei e eu preciso trazer isso para minha redação. É básico, é a competência 2. Eu preciso ter um repertório e que eu saiba fazer uso desse repertório dentro do problema que eu trouxe. Outro elemento básico, estrutura. A redação, ela é dissertativo argumentativo. Dissertativo argumentativo. O que isso quer dizer? Qual é a diferença de uma redação dissertativa e uma redação argumentativa? A redação dissertativa, ela vai falar sobre o assunto, apenas. A dissertativa argumentativa vai trazer argumentos para esse assunto, ela vai fazer uma discussão. E, obviamente, dentro dessa discussão vai aparecer qual é a opinião, qual o teu ponto de vista. Isso é muito importante. Essa discussão, esse ponto de vista é a tua nota na competência 3. Lembrando que a redação do Enem é avaliada em 5 competências. A competência 1 vai avaliar todo o nosso conhecimento ortográfico, morfossintático, que traz regência, concordância, todos os desvios que nós podemos cometer dentro da acentuação, ortografia. Esse conhecimento vai ser cobrado na competência 1. A competência 2, estrutura. Qual é a estrutura da redação dissertativa argumentativa? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Lembrando que não há uma receita certa, pronta, de quantos parágrafos essa redação deva ter. Ela pode ter 3, ela pode ter 4, ela pode ter 5. Eu sugiro 4 parágrafos. Acho ideal para uma redação, porque eu vou trabalhar na introdução a minha tese, eu vou trazer o tema, eu vou trazer o assunto e eu vou trazer 2 premissas. O que são essas 2 premissas? Os 2 problemas a serem discutidos no corpo dessa redação. Então, eu vou abordar esse tema e eu vou trazer esses 2 problemas. Então, o problema 1 vai estar sendo discutido no 2º parágrafo do texto. O problema 2 vai estar sendo discutido no 3º parágrafo desse texto. E o parágrafo final traz a conclusão. O que é a conclusão da redação do Enem? A conclusão da redação do Enem é uma solução para o problema que eu abordei no desenvolvimento. Então, eu preciso ter em mente que essa é a estrutura: introdução, desenvolvimento e conclusão. Sugestão: 4 parágrafos. Então, pessoal, primeiro, leiam o tema com muita atenção. Pensem sobre o tema. Qual o problema que envolve esse tema? Quais as soluções que eu poderia dar para esse problema? Quem solucionaria? Como seria solucionado? Existe um livro? Eu já vi uma série? Existe alguma lei? Eu tenho algum dado, alguma informação a respeito desse tema? E a partir daí, vocês vão começar a montar um projeto que vai ser a redação de vocês. O tema. Prestem muita atenção em todas as palavras que envolvem esse tema. Não deixe nenhuma de lado. Todas elas precisam ser abordadas no texto. E eu corro 2 riscos.
se eu esquecer ou se eu falar sobre o assunto geral, não especificar o que está realmente sendo pedido. É fugir do tema, quando eu abordo apenas o assunto, como esse, por exemplo, de 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Se eu falar só sobre a internet, eu estou fugindo do tema. Eu preciso trazer todas as questões. Agora, se eu falar só sobre manipulação do comportamento, internet, eu esquecer do controle, eu estou tangenciando o tema. Então, fugir do tema, zero a redação. Tangenciar o tema nos desconta muito na hora de uma avaliação final. Então, muita atenção para todos os elementos no tema. Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Precisamos falar sobre a democratização, precisamos falar sobre o acesso e precisamos falar do cinema no Brasil, certo? Então, aí são algumas dicas gerais, mas que servem para que vocês se concentrem em elementos essenciais dentro da redação, ok? Boa redação para todos!